Ele era um bronze polido. E curioso que a Bíblia, quando Paulo fala assim, em Coríntios 13, aquela passagem bonita, o amor é a maior das virtudes, ainda que eu tivesse o dom de falar o idioma dos anjos, de todos os homens, se não tiver amor, nada servirá. E no final ele fala, hoje contemplamos a Deus por um espelho, obscuramente, mas então o conheceremos como eu sou conhecido. Quando a gente lê a Bíblia, se eu contemplo a Deus por um espelho, o espelho é nítido. Na época não, era um latão, um bronze. Então você via um rosto, mas não muito claro. Então por isso que ele compara. Hoje a visão que nós temos de Deus é uma visão distorcida. Essa era a ideia do espelho. Então quando a gente pega no passado aquela questão da ninfa que se apaixonou lá pelo... fugiu o Narciso, que ele se contemplava na água para ter o seu reflexo melhor, porque o espelho não era o suficiente, é por causa dessa realidade. Embora no primeiro século antes de Cristo você já tenha a primeira invenção do vidro, mas espelho mesmo é do período bizantino em diante, até por volta do século 7, 8, ainda é latão ainda que usava. Sempre latão? Sempre latão. Alex, vai passando. Esses aí têm um significado... famosos cravos. Pregos romanos. Inclusive alguns usados em crucifixão. Mas está lavado e tudo. Sim, sim. Aliás, uma coisa curiosa dos judeus, é difícil nós acharmos pregos de crucifixão, só houve um crucificado até hoje que a ossada dele foi encontrada. O judeu guardava o sábado e na Mishnah dizia que apenas 3 coisas o judeu podia carregar no bolso de sábado, nem dinheiro poderia. A Mishnah é uma tradição judaica posterior à destruição do templo no ano 70, então as 3 coisas que ele podia carregar por superstição. Um ovo de gafanhoto, óvulo de gafanhoto. Ovo de gafanhoto. Um ovinho de gafanhoto ou um dente, segundo uma versão da Mishnah, de raposa, ou então, segundo o outro, de burro. E a terceira coisa que ele poderia carregar no bolso seria um prego que crucificou alguém. Agora, a crucificação ou crucifixão era utilizada só para castigos políticos, né? Tinha que envolver política. Não, nem sempre. Também ladrões eram condenados à morte por crucifixão. Tudo bem, mas ladrões que agiam contra os romanos. Tinha sempre um envolvimento político no sentido de que eram ladrões que agiam contra o Império Romano. Na verdade, a crucifixão foi aperfeiçoada pelos romanos, mas não inventada por eles, né? Os cartaginenses já usavam. Antes deles, no Império Assírio, você tem um empalamento. Na verdade, no período de Cristo, era mais difícil dizer que cultura não crucificava. Os judeus eram exceção. Agora, tinha muito crucificado, né? Sim, sim. Agora, e também o seguinte, pelo que se sabe hoje, parece que só um cravo foi utilizado no caso de Cristo. Exatamente. Só nos pés embaixo. Não, nas mãos não amarravam. O problema é que a cultura popular pensa na palma da mão. Não, e era no pulso. Né? Exatamente. Alguns estudos o corpo rasgava. Alguns pensam que seria aqui ou no pulso, aqui onde firmava. Então, 2 cravos. E no pé, você poderia ter um cravo atravessando os 2, um de cada. A Bíblia não fala quantos eram os cravos. Essa questão de 3 cravos é mais uma questão teológica posterior da Idade Média, para significar a Trindade. Como tudo sobre a época, né? Tudo firmado ou em Paulo ou na Idade Média, né? Exatamente. História dos santos. E também o comércio, imenso comércio que havia sobre as relíquias. Não, isso foi terrível. Frederico o Sábio, que era da Prússia lá, Frederico o Sábio, ele tinha muitas peças, e até tem um autor que chega a ironizar contando uma fala de Lutero, que Lutero, quando estava dando aula, dizia que havia tantos ossos de santos na Europa, que só na Espanha você podia encontrar 15 dos 12 apóstolos. Ô, Vilen, chama a vinheta que nós vamos continuar aqui, que ainda tem muita coisa para mostrar. Alex, desculpa estar te utilizando aqui. Solta lá a vinheta. Tenho aqui ao meu lado o arqueólogo Rodrigo Pereira da Silva. Eu estou segurando aqui na mão 2 anéis, né? Na verdade, o segundo não é um anel, é um selo. O de cá é um anel, mas ambos têm a função de selar a carta. Exatamente. Claro. Um é como se fosse um carimbo e o outro você coloca em forma de anel. Aqui já é menos antigo, né? Não, é período do 1º século. Todos 2 são do 1º século, da época de Cristo. E as moedas aqui? Todas são do 1º século também. Essa, na verdade, é a dracma de prata.
Foram 30 moedas dessa. Essa está mais bem preparada, né? Essa aqui está mais escurecida. São a dracma de prata. São 30 moedas dessa que Judas ganhou para trair Cristo. 30 dracmas de prata, como a Bíblia coloca. E você tinha outras moedas de bronze. São de valor inferior. O que valorizava a moeda era o material do que ela era feita. Você tinha moeda de prata, ouro, bronze e de ouro. Não é isso? E aqui, bom, não dá para a gente pegar coisa por coisa, mas aqui são uma pá... Na verdade é uma chave. Aqui é um pente, ou não? Uma chave. É uma chave? Uma chave romana. Uma chave romana. O tamanho da fechadura. Então você tem chave. Isso é uma chave. Aquilo é uma concha romana. E ali é uma ponta de lança. Uma ponta de lança romana. E aí você tem objetos de perfume que geralmente a gente encontra em túmulos. Certo. Agora vamos falar um pouquinho das espadas que estão aqui. Ah, sim. Posso pegar aqui então? Pode, claro. Eu tenho... Essa aqui é uma réplica. Sim. Se quiser pegar, é um pouco pesada. Claro, que se tivesse... Essa é uma réplica. Essa é uma espada como se fosse um centurião romano. Você nota que ela tem o brasão de Júlio César aqui. Não é isso? E então essa espada toda enfeitada era dada para alguém que era um centurião. Ela era pesada. 100 soldados. Exatamente, uma centúria. Ela não era de ficar espadachim, não. Aquilo ali já é do período da França. Não, isso era na base da espada mesmo, da porrada. Exatamente. Essa aqui já é original. Agora, o peso dela era esse? Exatamente. O peso era esse? Réplica, exatamente. É pesado isso aí. Quer dizer, eu sei que precisa... Bom, eu já peguei espadas aí do período medieval, aquelas espadas longas, que também para segurar precisa de 3 braços. Sim. E o cara ainda cheio de armadura. Tem armadura, tem o peitoral, tem o capacete que pesa. Realmente. E essa aqui é original? Essa é original, só que essa é bizantina. Essa data mais ou menos ali do 4º século depois de Cristo. Mas ela é mais leve também. Que essa. É mais leve, porque essa é de um soldado raso. Ah, porque era por peso? Era por peso, exatamente. Então era imperador então, lá, se é por peso... Para o sujeito chegar a esse nível aqui, tinha muitos pesos a passar, viu? Isso aqui era de um soldado raso. De um soldado raso, um soldado que estava em início de combate ainda, estava... Quando é que há uma mudança significativa e que faz com que haja uma mudança de domínio também, de império, de uma arma, porque antes as espadas eram de bronze. Você tinha o período do bronze, exatamente. E depois... depois tinha o período do ferro. No período do ferro, já acabam com a civilização do bronze, né? Com espada. Ainda havia grupos, por exemplo, você encontra no período do ferro, Israel, por exemplo, quando a Bíblia fala das lutas de Israel, Israel não tinha as armas de ferro. Quem dominava a cultura do ferro eram os filisteus. Que ficavam onde hoje é a faixa de Gaza. E ganhavam, claramente, que o aço... Você dá uma batida... O metal de um é mais forte que o metal da outra. Quebra outra. Tanto é que tem uma coisa curiosa na Bíblia, que conta que quando Davi foi combater com Golias, o rei Saul deu a armadura dele para Davi, porque eles não tinham armadura, o exército de Israel. Então havia... a história não é estanque. Há pessoas ainda com uma cultura mais antiga, mais primitiva, convivendo com outra simultânea de cultura mais moderna. Agora na hora da batalha, ganhava... Às vezes a esperteza, a estratégia, o local também ajudava muito. Nem sempre a batalha foi dos mais fortes, a vitória foi dos mais fortes. Nós temos Tirando casos... Davi e Golias, qual é o outro caso? Nós temos muitos casos, por exemplo... sem valer milagre. Sem valer milagre? Não, claro. Valendo milagre. Nós temos, por exemplo, Salah-ad-Din, o exército de Salah-ad-Din em Jerusalém, quando os cruzados ganharam uma época, porque eles perderam algumas vezes, mas ganharam algumas batalhas, eles eram tremendamente pequenos. Você tem os valdenses, que estavam fugindo da Inquisição da Idade Média. Os valdenses tinham apenas um bocado de galhos e paz e venceram a batalha. Você tem muitos casos na história. Aí na base da estratégia. Da estratégia. Mas o Saladinho um pouco deixando também, né? Sim. Teve aquela questão da irmã dele agora. Vou dar um exemplo moderno. Quem pegou Bin Laden? É verdade, mas aí também... E nem precisa de milagre. Não, aí basta suicídio. Também, mas a história é irônica, a história nos surpreende. A história não é um manual bem escrito, não. A história, nem sempre as coisas saem conforme planejado. Não, claro, graças a Deus. Aqui, aliás, não tem nada a ver, mas esse negócio que nem sempre sai como planejado, eu espero que a guerra que está havendo no Rio de Janeiro saia como planejado. Eu também. Sabe, porque por enquanto eu não vi muita prisão, não vi muita apreensão de cocaína, nem de
crack, nem muita maconha. Você sabe que... Maconha. Agora, o resto eu estou esperando. Eu cheguei ontem nos Estados Unidos e o que a mídia internacional está colocando é que o Brasil está em guerra. Mas é. E eu cheguei assustado aqui. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Semana que vem eu estou no Rio de Janeiro. É verdade, eu vou dar uma palestra lá em Botafogo. Conto com você, conto com você. Eu vou levar a espada. Isso, claro. Vamos falar Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado? Uhum. E como é que ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Porque amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarrava os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias, 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaMevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado. E no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, eles fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro. Das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica. E eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morta. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha, os ossos da mão não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas reencarnação. A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Corpo glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, o incrédulo, ele fala: Tomé,
veja que sou eu, porque um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo agora, bem, mais mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro, Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, diz tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual.